Boa noite, galera, sejam muito bem-vindos, tá? Tá esperando o pessoal entrar aí. Resolvi fazer mais uma live hoje pra gente estar falando sobre crença versus benefícios, tá? E aí eu vou estar trazendo um ponto interessante para você. Vai ser bem rápido, mas você vai conseguir entender alguns pontos que a velha guarda trouxe pra gente e muitas vezes a gente nem percebe, tá? Então, esses pontos vão ser muito importantes para você estar criando a tua copy e poder estar vendendo, tá? Principalmente quando você estiver fazendo promessa. Então isso vai servir bastante para você. Então bora lá, tá? Eu escrevi aqui crença versus benefícios para estar mostrando para você uns pontos importantes. Quando o Gary Beethoven começou a escrever a copy dele, Fique Rico Devagar, me lembra bastante a copy do Joey Carbo, tá? O caminho do homem preguiçoso para a riqueza. O Gary fez o seguinte: ele prometeu que as pessoas ficariam ricos, mas só que levaria tempo, não seria da noite para o dia. Já no mercado que ele estava, as pessoas estavam fazendo promessas muito absurdas, tá? Promessas gigantescas, exageradas, e com isso o mercado começou a ficar cético. As pessoas começaram a olhar aquelas provas que estavam sendo feitas e não estavam acreditando. E o Gary, por meio de pesquisa, verificou isso. Então ele resolveu, por meio de um raciocínio lógico, fazer a prova, fazer os benefícios, mas sem ser benefícios exagerados. E assim ele conquistou a crença do cliente, o cliente acreditou no que ele estava falando e ele conseguiu fazer venda em massa, que é o objetivo da gente. Então a gente precisa estabelecer um paralelo entre crença versus benefícios, tá? E aí eu coloquei um quadro aqui para você entender isso, tá? E aí aqui, no primeiro quadrado a gente vai ter hype, no segundo quadrado a gente vai ter recomeçar, no terceiro quadrado a gente vai ter quem se importa e no quarto quadrado a gente vai ter venda em massa, tá? E aí eu vou te explicar o que significa cada um. Vamos dizer que tu criou uma copy e tu colocou muitos benefícios, tá? Tu colocou benefícios bem exagerados, que é isso que significa hype. Só que tu tinha pouca crença. Por teu benefício ser muito grande, a tua promessa ser muito grande, as pessoas não estavam acreditando. Só que tu conseguiu ter um hype, tu conseguiu chamar a atenção do teu público, só que você não conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem no que você estava dizendo, porque você apenas estava gritando o que o mercado todo está gritando. E essas pessoas, quando chegam para comprar o teu produto, elas já devem ter comprado produtos dos teus concorrentes, não obteve resultado e com isso ela meio que cria uma casca, tá? Ela meio que cria um escudo para não cair nessas promessas que são exageradas. Então, tu consegue chamar a atenção, tu consegue ter o tráfego ali, tu consegue ter o hype, mas tu não consegue ter a crença das pessoas. Então, o que vai acontecer? Benefício muito alto, crença muito baixa. Tu entra no quadrado aqui, hype. O segundo, recomeçar. O que acontece no segundo motivo? Se você tem poucos benefícios e você tem pouca crença, o que você deve fazer? Recomeçar a sua copy. A sua copy não vai converter, porque você não prometeu aquilo que as pessoas realmente estavam desejando, tá? E aí as pessoas não têm crença em você, na sua copy, e os benefícios não são atrativos. O que você deve fazer? Recomeçar. E aí a gente entra num terceiro quadrado. O terceiro quadrado você consegue ter vendas, tá? Você consegue ter vendas, mas não consegue ter vendas em massa, que é o terceiro quadrado de quem se importa. O que acontece nesse terceiro quadrado? Você consegue ter crenças, tá? As pessoas conseguem acreditar em você, só que o benefício que você traz para ela não é o benefício interessante. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está ali como produtor no mercado de afiliado e você diz para as pessoas o seguinte: eu prometo que com o meu curso você vai conseguir ganhar R$ 1.300 por mês. As pessoas vão acreditar em você. É racional, é lógico que dá para ganhar R$ 1.300 ali, você consegue passar uma prova. Só que o que vai acontecer? Esse não é o benefício que essa pessoa está procurando, não é a promessa que ela está procurando.
Porque para ganhar R$ 1.300 por mês, talvez ela prefira o emprego dela, que ganha R$ 2.500, R$ 2.000. Então ela pode acreditar que é possível realmente isso, mas não é um benefício, não é uma promessa que realmente vai chamar a atenção dela e fazer com que ela converta ali naquele momento. E tu vai ter o quarto quadrado, que é vendas em massa. As vendas em massas é quando tu tem benefícios altos e tu tem crenças altas. Então as pessoas acreditam no que tu está falando e aí você tem uma conversão alta. Então é isso que é crença versus benefício. Você precisa saber os benefícios que você tem que prometer e você precisa prestar atenção se o teu cliente vai acreditar nesse tipo de benefício ou não. Quando veio um mercado de renda extra muito grande e a galera começou a prometer robô, você vai conseguir ganhar ali um salário mínimo por mês, esse tipo de copy não vai funcionar mais, porque as pessoas criaram uma casca por meio disso, teve muito rápido, teve muita venda, só que agora as pessoas não acreditam mais nesse tipo de promessa. Então, se você utilizar esse tipo de promessa, esse tipo de benefício, esse tipo de mecanismo, você vai ter uma promessa grande, você vai ter muito benefício, mas você vai ter pouca crença, porque o cliente não vai mais acreditar no que você está falando. Então, tu precisa estar ligado quando está fazendo a tua copy. Crença versus benefício. Se o benefício para o cliente for demais, ele vai perder a crença na tua copy e você não vai conseguir converter. Às vezes a copy está muito boa, cara. A copy foi bem feita, só que você não conquistou a crença do teu cliente. E ali ele está cético no que você está falando, no que você está prometendo, e você não vai conseguir converter. Foi isso que o Gary enxergou e ele fez o seguinte: vou prometer às pessoas que elas vão ficar ricas. As pessoas querem ficar ricas, mas eu vou ao inverso do mercado. Eu vou prometer que elas vão ficar ricas, mas vão ficar ricas devagar. Então, nesse ponto aí ele conseguiu vender absurdamente e conseguiu pregar um mercado, uma massa do mercado muito grande. Então você precisa enxergar isso. Será que prometendo muito eu não estou criando ceticismo no meu cliente? E aí tem um ponto interessante que é o seguinte. Eu estava escrevendo uma copy sobre renda extra mais cedo para tentar fazer as pessoas converter no nicho de renda extra, visto que o ceticismo está muito grande e eu precisava tratar com elas como se fosse uma pessoa normal e tal. E aí, o que foi que eu estava prometendo a essas pessoas, tá? Quando a gente está no nicho de renda extra, a gente precisa entender a emoção principal daquele nicho. Por que as pessoas querem trabalho? As pessoas querem um trabalho para ter o principal ponto. As pessoas querem um trabalho para ter independência. Só que essas pessoas querem ter também liberdade. E aí entra um negócio muito interessante do seguinte: quando o Joey Carbon estava escrevendo a copy dele do caminho do homem preguiçoso para a riqueza, ele tocou em um ponto que é muito importante para os clientes. Porque a maioria das pessoas estão trabalhando. Se tu estiver tratando ali com um público um pouco mais de 25 para cima, geralmente essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas têm um estágio, ou essas pessoas estão fazendo um biscate ou algo do tipo. E aí o que acontece? Tu vai precisar dar para essas pessoas segurança. Tá? Precisa dar para essas pessoas segurança. E dois pontos principais sobre públicos, quando tu trata com homens e trata com mulheres, é o seguinte: homens, eles gostam de status. Mulheres gostam de segurança. Quando tu está escrevendo para uma mulher ali no nicho de emagrecimento e ela, por exemplo, perdeu o corpo que ela tinha quando era mais nova, um corpo mais bonito, mais esbelto, e agora ela está gorda e algo do tipo, o que aconteceu com ela ali foi que ela perdeu a segurança nela, tá? Os homens, eles focam em status, de ser o cara protetor, de ser o cara mulherengo ou algo do tipo. Então homens focam em status, mulheres focam em segurança.
Por isso que você vai ver que a maioria das copies americanas, eles tocam num ponto de relacionamento, de o teu marido está olhando para outra mulher ou algo do tipo, porque eles tocam no ponto de segurança. Então o ponto principal para as mulheres é segurança. Mas voltando para cá, para a gente estar falando sobre a copy que eu estava escrevendo. E aí o que o Joe Carbo fez? Ele disse ao cliente: você vai conseguir ficar rico, tá? É o caminho do homem preguiçoso, mas tu não precisa sair do teu emprego, que era a objeção que o cliente tinha naquele momento. Ele precisava que a copy trouxesse segurança para ela, e foi isso que o Joe Carbo fez. Ele disse para o cliente: você pode continuar no teu emprego, tá? Você continua no teu emprego e consegue fazer isso que eu estou te mostrando. Então o que ele deu para o cliente? Independência, liberdade, e deu também segurança. Então, copy de renda extra, o que as pessoas vão precisar que você passe para ela é segurança, tá? Se ela não sentir segurança para estar comprando, elas não vão ter crença em você, e aí você pode ter vários benefícios, vários pontos, e você não vai conseguir converter. Então você precisa se ligar nisso. E aí o Gary, ele tinha uma equação que ele chamava de equação da persuasão, para estar criando ali a copy dele, que era o seguinte: você tem aqui, deixa eu pegar o outro piloto, tá? Você tem aqui problema, mais você tem problema, mais promessa. E aí, se você tem só promessa, você precisa ter prova. E aí você tem a prova e você tem a proposta. E isso vai ser igual a conversão, tá? Então, essa é a equação do Gary Beethoven. Tu tem um problema do teu cliente, tu tem a promessa, tu tem a prova, tu tem a proposta e tu tem a conversão. O problema do teu cliente, tu precisa identificar para que o teu benefício seja de acordo com o problema do teu cliente. Então, qual é o problema do meu cliente? Meu cliente tem um problema de joelho. Vamos dizer que o teu cliente tem um problema de joelho. Eu preciso, então, prometer para o meu cliente a solução para o joelho dele. E eu preciso provar que essa solução, essa promessa, minha proposta única realmente funciona. Depois que eu provar, eu vou fazer uma proposta a ele, vou entregar a ele o meu mecanismo, vou entregar a ele meu produto, e assim eu vou converter. Essa era a equação do Gary para ele escrever as copies dele, tá? Então, bora dizer que o cliente tem um problema no joelho. O cliente tem problema no joelho. Então, qual poderia ser aqui a minha promessa? Eu poderia dizer para ele o seguinte: que foi descoberto pela Universidade de São Paulo que o cérebro consegue produzir uma substância, tá? No cérebro consegue produzir uma célula no seu corpo enquanto você dorme, e essa célula faz com que você tenha a cura do teu joelho. Beleza. Estou falando aqui para o meu cliente o problema dele, estou falando para ele o meu mecanismo, tá? Vou colocar aqui meu mecanismo. Agora, qual é a prova que eu tenho disso? A prova, eu vou precisar colocar aqui entidades, então eu posso colocar USP, posso colocar Harvard, posso colocar Stanford, posso colocar outros cientistas que estão falando sobre isso. Então eu toquei no problema do meu cliente, trouxe meu mecanismo, e aí eu vou fazer a promessa para ele que ele vai conseguir curar o joelho dele por meio do mecanismo que eu estou falando. Beleza. Agora eu preciso trazer a proposta para ele. Como é que ele vai ter isso? Então eu vou dizer para ele o seguinte: você só consegue ter essa substância produzida pelo seu cérebro quando você está dormindo. E quando você está dormindo em um sono profundo. E aí o meu produto vai ser cápsulas que vão colocar ele em um sono profundo. E aí eu reuni aqui o problema, promessa, provei e fiz a minha proposta. Meu produto vai te colocar no sono profundo para que você possa ter a cura nos teus joelhos, tá? Ok, essa foi minha proposta única, tá? Trouxe o problema do cliente, problemas nos joelhos, e trouxe algo muito importante, que
que eu tinha falado para vocês. Segurança. Quando eu coloco que o corpo dele produz isso, eu estou dando segurança a ele, tá? Estou dizendo a ele, isso é produzido dentro do teu corpo. É o teu corpo que gera isso para que você possa ter cura. Então o teu corpo vai curar ele mesmo. Você só vai precisar dormir um pouco mais e um sono profundo. E aí eu posso colocar um produto natural para ele, a base de maracujá, posso passar para ele melatonina ou algo do tipo. E aí eu fiz a equação do Gary. Problema, promessa, prova, proposta é igual a conversão. Então, se tua copy reunir todos esses elementos, você vai conseguir converter muito bem. E aí, é esse que é o ponto interessante, tá? Do que você está fazendo. Você precisa entender as crenças do teu cliente para poder fazer a tua promessa e poder colocar os teus benefícios. Se você não trouxer benefícios que são relevantes para o teu cliente, benefícios que são interessantes para ele, ele não vai ter crença no que você está falando. Talvez é melhor para o teu cliente que você prometa que ele vai conseguir ganhar 10 mil reais por mês do que você prometer para ele que ele vai ganhar 1 milhão de reais por mês. Então você precisa pensar nisso. Quando você chega para o cara e diz para ele, vou te ensinar a ganhar 1 milhão de reais por mês. As objeções dele é, cara, eu não tenho faculdade, eu não tenho um computador muito bom, não sei falar muito bem. Então ele vai se auto-sabotar e dizer, cara, 1 milhão de reais é difícil, eu não consigo. É um salário que a maioria dos brasileiros não tem. Mas se você chegar para ele e dizer, cara, eu consigo te ensinar a conquistar 5 mil reais todos os meses. Para ele vai ser mais fácil aceitar isso do que você prometendo para ele 1 milhão de reais. Então você precisa entender as crenças do teu cliente para poder fazer benefícios, tá? Então teus benefícios têm que acompanhar o ceticismo dele e a crença dele para que você consiga trazer benefícios que são realmente relevantes para que você faça a conversão na tua copy. Às vezes você não está convertendo por causa disso. Os teus benefícios estão gerando ceticismo no teu cliente e ele não consegue acreditar no que você está falando. E aí é um ponto importante sobre mecanismo único, tá? Que é o seguinte, tu tem a tua promessa e tu tem a acessibilidade, tá? Quanto mais forte for a tua promessa, mais longe vai ser a acessibilidade do teu cliente. Então mais profundo vai ter que ser o teu mecanismo. É no meio disso que o teu mecanismo entra, tá? Promessa, acessibilidade. Quanto maior for a promessa, mais distante fica a acessibilidade na cabeça do teu cliente e mais profundo tem que ser o teu mecanismo. E se tu não for muito bom escrevendo, não tiver muita experiência com isso, você vai terminar sabotando a sua copy, porque você não gerou crença no teu cliente com relação à acessibilidade no que você estava prometendo. Se um cara me perguntar, Felipe, é possível fazer 7 vídeos todos os meses? Eu vou dizer sim. Aí ele vai querer saber, mas o quanto isso é acessível? E é aí que eu tenho que falar para ele. Se eu chegar para ele e disser, cara, só precisa fazer 2 passos simples dentro do teu quarto durante 30 minutos por dia, você acha que ele vai acreditar? Então ele vai entender, cara, isso aí não é verdade, porque a acessibilidade ficou muito distante na cabeça dele. E aí, quanto mais distante fica a tua acessibilidade com o que tu está prometendo, mais profundo tem que ser o teu mecanismo único. Beleza, galera? Então, era esse ponto que eu queria trazer para vocês entenderem crença versus benefícios, vocês entenderem o que é hype, venda em massa, se vocês precisam recomeçar ou não, e quem vai se importar se teus benefícios forem muito poucos, tá? Então, é isso que uma copy, vocês precisam entender quando estiverem escrevendo uma copy, beleza? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Hoje pintou isso na minha cabeça. Vou trazer para o pessoal para eles entenderem um pouco mais sobre quando devem prometer muito ou pouco e entender as crenças e o ceticismo por parte do cliente, beleza? Então, era isso. Boa noite para vocês, tá?